Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, veio o Governo dizer, na discussão destas duas propostas de lei, que em 2015 não haverá aumento da carga fiscal. Nada mais falso. Aliás, só não haveria aumento da carga fiscal se a cláusula de salvaguarda do Governo se aplicasse a ambas as propostas de lei, à do IRS e à da fiscalidade verde. Porque, efetivamente, dessas duas propostas de lei resulta um aumento da carga fiscal sobre os portugueses. E em relação à matéria do IRS, a resposta atrapalhada que foi dada pelo PSD relativamente àquele pedido do PCP confirma isto mesmo. Os senhores não conseguem encontrar um exemplo de uma situação de uma família que vá pagar menos impostos em 2015 do que pagava em 2012. E de resto, o exercício que já aqui foi feito por outras bancadas pode ser simplificado. Se os senhores deputados quiserem consultar a página 16 do jornal Avante do dia 13 de novembro, tem aqui 3 exemplos concretos do que significam as vossas propostas. Aquilo que o Sr. Deputado Vítor Crespo do PSD não foi capaz de fazer está feito no jornal Avante. O exemplo concreto da aplicação da vossa reforma em relação àquilo que é a situação das famílias. Eu vou pedir à Sra. Presidente, de resto, para que possa ser distribuída a todas as bancadas, incluindo a do Governo, o exercício que as bancadas da maioria não quiseram fazer, que confirma que nenhuma família em Portugal vai pagar em 2015 menos impostos do que pagava em 2012. Porque esse brutal aumento de impostos anunciado na altura pelo Ministro Vítor Gaspar e apoiado pelos senhores deputados do PSD e do CDS vai manter-se em 2015 e vai continuar a assombrar as vidas de todas as famílias portuguesas. Mas há mais, senhoras e senhores deputados, há mais. Há um aumento de 4,7% de impostos em IRS e em IVA que os senhores aprovaram aqui ontem com o Orçamento de Estado. São mais 947 milhões de euros em IRS e em IVA do que em 2014. Mais, há um aumento de IRS e de IVA que contrasta com a redução, sem condições nem adiamentos, que os senhores também ontem aqui aprovaram dos impostos sobre os lucros das grandes empresas. Uma redução do IRC para 21%. Falam os senhores membros do Governo em neutralidade fiscal. Não há neutralidade fiscal rigorosamente nenhuma. Poderia haver, na perspectiva do Governo, que arrecada os mesmos impostos, mas também não existe, porque o Governo vai arrecadar mais impostos, como foi ontem, de resto, aprovado aqui no Orçamento de Estado. Mas muito menos há neutralidade fiscal, senhoras e senhores membros do Governo, para aquelas famílias que, sendo pobres e não apresentando IRS, vão ter que pagar todos os aumentos dos preços da fiscalidade dita verde, vão ter que pagar o aumento dos impostos indiretos, que ainda por cima é injusto, porque tributa da mesma forma um desempregado ou um pobre como tributa um milionário, porque todos pagam da mesma maneira os impostos indiretos. Falam os senhores membros do Governo na devolução, no alívio de impostos que poderá resultar da devolução da sobretaxa. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais desminta estes números se tiver coragem. Para devolverem 100 milhões de euros, teriam que cobrar 27.760 milhões em IRS e em IVA. Para devolverem 100, cobrariam 27.760. Diga-me como é que isto pode ser um bom anúncio com que os portugueses devem ficar descansados. Mais, para os 62% de famílias portuguesas que não liquidam IRS porque não têm rendimentos, não haverá devolução de sobretaxa rigorosamente nenhuma. E essas famílias continuarão a pagar os impostos indiretos, serão chamadas a pagar mais impostos indiretos em nome da dita fiscalidade verde, mas não terão devolução nenhuma em matéria de sobretaxa. Dizem os senhores membros do Governo e os bancadas da maioria que a reforma do IRS é amiga das famílias. De acordo com a Comissão da Reforma do IRS e de acordo com o inquérito ao rendimento e condições de vida realizado em 2013, pelo menos 123 mil famílias com 2 ou mais dependentes não beneficiarão de quociente familiar nenhum, nem da devolução de qualquer IRS, porque são pobres. São famílias numerosas pobres que não entregam IRS. Mas há aqui um outro aspecto. Nós estávamos à espera da bancada do CDS que houvesse algum ato de contrição sobre isto, mas não há. Mas ainda assim gostávamos de deixar aqui esta nota. Esta reforma do IRS não é amiga das famílias e muito menos dos idosos. Os senhores deputados da maioria e os senhores membros do Governo não fizeram referência a um aspecto que é determinante na proposta que os senhores apresentam. As famílias que suportam encargos com lares de idosos vão passar a ter um corte nessa dedução que faziam até agora. Para concluir, Sr. Deputado. E concluir, Sra. Presidente. Aquilo que podiam deduzir até agora eram 356,34 €, passam a obter um limite de 300 € na dedução das despesas com lares. Desminta isto, se o Secretário de Estado tiver coragem. A partir do artigo 78A até lhe dou esse brinde para poder fazer o concluir, Sr. Deputado. E concluo, Sra. Presidente, relativamente a um outro embuste que é preciso desmontar, e com isto termino sinteticamente. O mínimo de assistência. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
por aumento do salário mínimo nacional, o mínimo do mínimo de existência já teria que ser aumentado. Sabe para quanto? Para 8.484 euros. Aquilo que os senhores fazem é muitíssimo perverso, porque os senhores alteram a indexação do mínimo de existência ao salário mínimo nacional. Queira concluir, Sr. Deputado João Oliveira. Concluo, Sra. Presidente. O que isto significa é que se o salário mínimo aumentar 3 ou 4 euros, serão muitos milhares de portugueses que passarão a ter que entregar IRS, quando até hoje deixaria de acontecer. E esta, Sr. Secretário de Estado, é a marca da natureza de classe da vossa política. Queira concluir, Sr. Deputado. Penalizar o povo com impostos para continuarem a garantir os benefícios fiscais ao grande capital que depois se escondem da conta geral do Estado.